Voltamos. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu começo com você, Gláucia. Muitas pessoas afirmam que quem ama de verdade faz tudo pelo outro. Como você avalia esse comportamento? Na realidade, todo comportamento extremado demais, ele tende ao patológico. Então, uma pessoa que diz que ama demais e por causa disso faz tudo pelo outro, esse tudo é muita coisa. Para a gente conseguir fazer tudo pelo outro, muitas vezes a gente precisa passar por cima de valores pessoais, de coisas que a gente acha que é importante para aquele relacionamento e que muitas vezes a gente abre mão por causa daquela outra pessoa. Então, um relacionamento assim acaba não se tornando muito saudável e isso pode virar patológico. Você acredita que não tem um equilíbrio nisso? Não, esse tudo não. O tudo ele não é um equilíbrio, ele é o extremo. Muito bem. Ana Paula, a diferença entre homens e mulher está cada vez mais explícita, né? A gente vê isso no dia a dia. Essa diferença é um bom motivo para o desentendimento no relacionamento? Bom, o que a gente diz é que a diferença entre homens e mulheres, ela atua no que diz respeito ao fator biológico. O que a gente tem observado no último século, nas últimas décadas, sobretudo, é uma mudança no que diz respeito ao gênero. Então, existem papéis que são atribuídos normalmente ao gênero masculino e papéis que são atribuídos normalmente ao gênero feminino. Porque a gente tem uma multiplicidade de possibilidades que ocorrem agora para papéis que antes eram muito restritos. O feminino, a feminilidade, ela tinha certos elementos que eram contidos nela própria. E o papel da mulher como o papel daquela que deve permanecer em casa, restrita ao ambiente doméstico e etc., seguindo essa mesma linha. E o papel masculino como o papel daquele que precisa, que é viril, que é másculo e que precisa garantir sustento do lar. Bom, nem o papel do masculino é só esse hoje, nem o papel das mulheres, ou seja, do feminino, necessariamente, é esse. Então, o que a gente observa é uma mudança de gênero. Papéis sociais antes eram atribuídos a homens e outros que eram atribuídos a mulheres, especificamente, foram alterados. Você tem uma multiplicidade hoje muito maior de escolhas para homens e também maior para mulheres. Então, isso a gente vê na geração de emprego, as mulheres chegando cada vez mais aí de igual para igual em termos salarial, enfim, está aí na sociedade para a gente observar. Não é? Mas, Gláucia, você acha que esse comportamento codependente, isso é uma razão para o fracasso de um relacionamento? Não tem como a gente generalizar muito, mas geralmente as pessoas que vêm de sucessivos fracassos em relacionamento tendem a manter alguns padrões de comportamento nesses relacionamentos, padrões esses que não chegam a resultados muito satisfatórios. A codependência é um fator num turbilhão de fatores que pode gerar. A codependência, que geralmente está associado ao fato da pessoa basear a sua vida na vida do outro, como se aquele outro, se sair de cena, acabou o filme da vida da pessoa. Isso é lógico que é uma coisa que propicia muito um fracasso num relacionamento, porque o relacionamento a gente parte do princípio que são duas pessoas. Então não tem como duas pessoas viverem uma vida única, não tem jeito. São individualidades. Isso serve para os homens e para as mulheres, né? Doutora Érica, fracassos amorosos muitas vezes gera violência. A gente sabe que um relacionamento, quando não dá certo, isso pode levar a uma violência. Você acha que isso contribui para essa agressividade contra a mulher? O que a gente percebe na prática, infelizmente, é que a mulher, ela era um ser humano subjugado e hoje continua ainda, mesmo com a evolução da sociedade. Então, grande parte, se não a maioria dos casos que a gente vê na prática de agressões, desde as agressões simplesmente verbais até as agressões físicas mais sérias, são, infelizmente, de vítimas mulheres. Na verdade, a gente não deveria ter vítima nenhuma, né? Nem homem, nem mulher. Mas hoje, em razão até dessa disparidade nos relacionamentos, desses relacionamentos possessivos e doentes até, como a Gláucia falou, e em função dessa mudança de papéis ou alternação de papéis, como a Ana Paula falou, eu acho que isso gera um pouco de confusão, principalmente na cabeça masculina, em razão do machismo, que é uma coisa histórica.
e isso acarreta normalmente uma violência muito maior em cima do lado feminino, que a gente, né, o que a gente observa na prática, infelizmente, isso tem acontecido bastante no dia a dia. Ana Paula, antigamente, homens e mulheres, né, se casavam e acreditavam que aquele casamento seria para a vida toda, né? Hoje isso não acontece mais nos relacionamentos, estão banalizados e o que a gente vê aí é separação. O que você me diz disso? Bom, normalmente a família, a união entre homens e mulheres era necessário para manter uma instituição social chamada família. O divórcio era uma ameaça a essa instituição social. Hoje há uma reconfiguração da ideia de família. Então, a dissolução da relação conjugal, ela não representa uma ameaça a essa instituição. A família tem outros caminhos, ela encontra novas configurações para se manter, independente do fato de haver uma dissolução dessa relação conjugal entre o homem e a mulher. Mas com relação à ideia da agressão, que a gente falava há pouco tempo, a gente tem sempre, mulheres e homens têm expectativas com relação ao próximo, a esse cônjuge. E aí, quando os papéis que são atribuídos a homens e mulheres, eles são múltiplos, quando existe uma possibilidade variável de papéis que homens e mulheres irão desempenhar no contexto social, essa expectativa pode facilmente ser frustrada na relação. Né? Mulheres com expectativas, e essa expectativa é variável mesmo. Você pode encontrar nas brincadeiras jocosas hoje, os homens fazem críticas à figura do machão, mas ao mesmo tempo a figura do machão ainda é alguma coisa que está no imaginário coletivo. Assim, da mesma maneira que homens buscam tratamentos de beleza ou se preocupam com sua aparência, o que não seria absolutamente permitido algumas décadas atrás, hoje você encontra esses homens contemporâneos se preocupando com isso, mas em alguma medida reforçando o papel que era o papel exclusivo para o homem, a virilidade, a masculinidade, etc. Então, esses papéis, eles coexistem. A ideia é coexistência de papéis. Você não abriu mão do antigo e o novo está aí na nossa frente. Quer dizer, papéis antigos permanecem, mas novos estão sendo assinalados para os homens e mulheres que vivem hoje. Agora eu quero saber de você, Gláucia. Existem fatores que contribuem para que o amor se torne agressivo. Quais são? Bom, na realidade, a gente, antes de mais nada, sempre tem que partir do princípio que relacionamento são duas pessoas. O fato de serem pelo menos duas pessoas num relacionamento já tornam isso um fato complexo, porque são duas pessoas diferentes em interação. Então, isso já faz com que ali já seja um grande potencial para conflito. Só que junto com essas personalidades diferentes, existem alguns fatores característicos do relacionamento, como o padrão de relacionamento geralmente que existe menos respeito e mais agressões verbais ou físicas, tendem para um relacionamento mais obsessivo, em que geralmente, como a gente está dizendo, o agressor, geralmente, ele tem aquela questão da posse sobre o outro e o outro é o subjugado. E às vezes nem percebe que tem esse comportamento, né, Gláucia? Muitas vezes não. Eu volto com vocês já, porque eu vou para um breve intervalo. No próximo bloco, nós falaremos sobre as consequências de amar demais. Você não sai daí, porque eu preciso da sua companhia. Até já!